É um prazer estar aqui junto com os nossos assistentes. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir uma entrevista com o jornalista Marcelo Rolim sobre piedade. Esta é a segunda gravação de uma série sobre o mesmo tema. Eu estou atrás de pessoas que possam abrir o coração e a mente e falar sobre a cidade de Piedade. Essa expressão franca falta muito e tem uma finalidade extraordinária. Marcelo Rolim é, como eu falei, jornalista e é nascido na cidade e vivido na cidade. Então, isso é fundamental. E eu gostaria de passar a palavra para o Marcelo, para ele ficar à vontade. E a finalidade é dizer o que ele acha que deve sobre a cidade em que ele nasceu e em que ele mora. Fale, Marcelo. Certo. Bom, primeiramente, quero agradecer mais uma vez ao jornalista Dobeck pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre a realidade do nosso município, né? E como eu acho que tão bem colocou na introdução, é um município cheio de desafios também, né? Não é simples a gente conversar diante de um monte de complexidade que tem, né? Nas diversas áreas. E como jornalista, a gente acaba acompanhando de tudo um pouco, né? Não que nós somos entendidos ou os maiores sabedores a respeito de gestão pública, por exemplo, mas pela experiência que nós temos de atuação, e aí até da minha parte, até uma experiência dentro do próprio poder público, eu acho que a gente consegue emitir algumas opiniões acerca dos acontecimentos na cidade de Piedade, né? E é nesse sentido que me coloco à disposição aqui para a gente fazer essa conversa, Dobeck. Vamos lá. Vamos começar por um assunto que a mim sensibiliza bastante, e eu tenho essa experiência praticamente diariamente, quando eu saio da minha casa e vou para a cidade, é o problema de descarte de lixo. Há uns dias atrás, eu até já fiz um vídeo sobre isso. Eu passando, chegando em casa, o container que recebe o lixo dos moradores deste bairro tinha ao seu lado um colchão de casal, todo arrebentado. O que você acha de um negócio desses e dos semelhantes? Eu voltando para casa ontem, eu ainda peguei numa outra rua sofá, armário, mesa quebrada, tudo na calçada. Fala um pouco sobre isso, Marcelo. Acho que é um bom tema para início de conversa, né, Sodobeck? A parte de gestão de resíduos, ela é um pedaço, vamos imaginar assim, de toda uma cadeia de gestão ambiental propriamente dita, né? E Piedade, não diferente de boa parte dos municípios, tem essa deficiência ainda, né? Tem um plano de gestão integrada de resíduos que deveria ser cumprido, mas ainda a impressão que dá é que o município de Piedade caminha ainda no sentido de uma maior eficiência na coleta e tratamento dos resíduos, né? E aí engloba também a parte de educação ambiental, né? Isso é fundamental, esses aspectos. Então, eu imagino nessa situação de resíduos,
duas pontas. Uma, a gestão tem que dar conta de prestar o serviço de qualidade e oferecer um serviço eficiente para a população. Do outro lado, é importantíssimo também, fundamental, que haja conscientização e um investimento em educação ambiental, né? Para que as coisas possam andar de maneira adequada. Como o exemplo que o senhor colocou mesmo, né, Sudobeck? Ter um colchão ao lado de uma lixeira não é o mais adequado, né? Então falta conscientização por parte da população também para não descartar qualquer coisa a qualquer momento. E pensando nessa parte ambiental do município, eu acho que o ideal para a Piedade seria ter uma estrutura para elaboração e gerenciamento de políticas públicas na área ambiental, né? Hoje, a parte ambiental de Piedade é atrelada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, junto com a Agricultura. A gente não tem um corpo técnico adequado para tocar as políticas ambientais, inclusive, entre elas, a gestão de resíduos. Eu acho que um investimento importante para a Piedade seria formar um corpo técnico nesse sentido, porque não adianta você ter a operação, mas você não ter também o gerenciamento e acompanhamento da forma ideal. E Piedade é um município muito grande e exige um gerenciamento ambiental mais efetivo. Certo. Ainda outro dia, nesse mesmo container que estava fechado, eu vi em cima dele umas caixas que tinham umas 3 dúzias de garrafas vazias de cerveja ou refrigerantes. Entendeu? Também no mesmo local que estava aberto, eu fui colocar o lixo doméstico meu e percebi, olhando o que tinha no container, praticamente a metade era material reciclável. Eu não devia estar ali. Agora, o que é que você acha que, em relação à criação da obrigação do munícipe de fazer a separação do lixo? Obrigação. Isso é questão de civilidade. Como é que poderia ser enfrentado isso? Eu não sei qual seria o confronto legal a respeito disso em relação a uma legislação que não seja apenas municipal, mas de ordem federal, inclusive, né? Não sei se seria possível obrigar, mas eu volto a bater na tecla do seguinte, sabe, seu Dobeck, eu acho que o investimento em educação ambiental propriamente dita é muito manco. A gente precisa ter um trabalho mais efetivo de conscientização ambiental, desde as escolas até as demais entidades da sociedade, comunidades religiosas, enfim. Precisa ter um trabalho de conscientização nesse sentido. E talvez um mecanismo que dê mais eficiência para um descarte mais adequado dos resíduos seja justamente ter uma fiscalização mais efetiva, né? Você ter punição acerca de um descarte que não seja adequado. Você já tem uma cobrança de taxa de lixo na cidade, né? Eu acho que parte desses recursos da arrecadação desse tributo poderia ser, por exemplo, destinado justamente a um programa amplo de conscientização, criação de ecopontos adequados na cidade, né? Muitas vezes as pessoas não sabem onde descartar. Muitas vezes a cooperativa não chega no dia correto para fazer a coleta dos resíduos, né? Dos recicláveis, no caso. Eu acho que tudo isso daí precisa ser pensado de uma maneira mais adequada, né? E Piedade tem essas condições. Eu acho que prova disso é que recentemente agora o orçamento projetado para o ano que vem é um orçamento que está mostrando um crescimento considerável e eu acho que tem possibilidade orçamentária, inclusive, de colocar mais recursos nesse sentido. Certo, certo. Bom, vamos entrar numa outra área. Trânsito. Bom também. É só você chegar no fim da tarde na rotatória e tem
quase 1 quilômetro de carro, esperando para Impressionante. ir para o destino. É. O trânsito de Piedade é uma situação que chama atenção porque tem um trânsito muito volumoso para uma cidade que não é tão grande, né? Muito pelo contrário, é uma cidade de pequeno, médio porte, mas tem um trânsito em horário de pico de cidade grande, né, Sidoberto? E a questão do trânsito em Piedade também é uma questão estrutural do município de Piedade, porque a cidade, a área central da cidade é cortada por um eixo rodoviário. Uma estrada centenária, praticamente, que é a SP-250, que sai de Biúna, e seu traçado original é a estrada que vai para Pilar do Sul, né? A cidade meio que cresceu às margens da SP-250. Aquele trecho ao lado da Casa da Cultura, onde tinha o antigo Hotel Santo Antônio, tudo aquilo lá era ponto de parada para a antiga estrada que ligava São Paulo ao Paraná. Muito antes de ter a BR-116, a rodovia Regis Bittencourt. Então era o principal ponto de passagem de São Paulo para o Paraná. O tempo passou, a BR foi construída, a cidade cresceu e nunca houve um investimento para tirar esse eixo rodoviário do centro de Piedade. Isso trava o trânsito de Piedade de uma certa forma absurda, porque é carro vindo de Biúna, sentido Sorocaba e vice-versa, carros que estão sentido Pilar do Sul, mas que obrigatoriamente tem que passar por dentro de Piedade também, junta com o trânsito da própria cidade, alia-se a isso o fato de Piedade ter tido pouco investimento em infraestrutura urbana nos últimos anos. Uma coisa gritante em Piedade, por exemplo, é a falta de pontes. A gente tem praticamente uma ponte que liga um lado ao outro da cidade, né? Isso daí também trava, ajuda a travar o trânsito. A parte de transporte coletivo também acho que tem que ser pensada com muito critério. Aparentemente a atual gestão está pensando num novo plano nesse sentido, que eu acho que é um momento muito oportuno de pensar uma nova modelagem de incentivo, né, para o transporte coletivo, que pode diminuir o número de carros na cidade. Mas eu bato na tecla do investimento em infraestrutura, viu, Lobeck? Eu acho que o investimento mais estratégico para a Piedade nesse momento, e isso está pensado de uma certa forma até no plano diretor que foi aprovado ano passado, é a criação de um eixo rodoviário que sai do bairro dos Ortizes, estrada que vai para Biúna, e interliga até a SP-79 com acesso para a saída para Pilar do Sul. Essa via ela é estratégica, inclusive para o planejamento urbano da cidade, né? Porque você cria uma nova artéria, né, na cidade e um novo eixo de desenvolvimento também, né? Isso eu acho que é a obra mais importante, vamos pensar assim. Só que não é investimento do município, isso daí tem que ser um investimento do Estado. Um exemplo disso é a obra que fizeram em São Roque, por exemplo. A Raposo Tavares cruzava o centro de São Roque também. E nos últimos 15 anos que foi feito o desvio, né, da Raposo por fora de São Roque, uma obra fundamental. Tem que pensar algo semelhante para a Piedade também. Não é um investimento fácil, mas o investimento político nesse sentido, para fazer gestão ao novo governo do Estado que está assumindo, pode ser interessante. Tá. Marcelo, além de construir pontes, viu? Daí construir pontes no centro, só para fechar, Lobeck, isso tem que ser investimento do município, buscando recursos junto ao governo do Estado, governo federal. Essa é uma obra que a prefeitura tem que tocar. Falando em recursos, não é só a Piedade. Os municípios em geral, principalmente os menores, eles têm recurso próprio muito pequeno. O recurso próprio, oficialmente, o que é? IPTU, TBI, ISS e taxas. Praticamente isso. Isso é insuficiente para tocar o município. É verdade que o município tem participação do ICMS. Mas no caso de Piedade, por exemplo, que a produção básica da cidade é a zona rural, praticamente o município é muito deficiente
no recebimento dos recursos de ICMS relativos à lavoura, porque a lavoura é isenta. E essa isenção só é transformada em recurso quando os lavradores apresentam a nota fiscal dos seus produtos vendidos na prefeitura. Sim. Acontece que, por um esquema muito errado, a coisa mais fácil do mundo é você não tirar nota e continuar vendendo seus produtos. E por isso o município perde. Como é que você vê esse drama? O perfil de piedade é um perfil de muita dependência de repasse, de transferência de recursos, tanto da União como do Estado. Voltando até o que eu estava mencionando a respeito da proposta de orçamento para 2023, o desenho é de apenas 16% de arrecadação própria. O orçamento que está previsto para 238 milhões, a gente tem uma fatia de 16% desses 238 milhões que são arrecadados com tributos municipais, né? Pensando na participação em relação ao ICMS, que poderia majorar esse orçamento significativamente, isso já é garantido em lei, né? O problema de piedade é que tem um índice de participação baixo, né? Que é justamente o índice que estabelece o cálculo de repasse do Estado para o município. E aí, nesse sentido, o que pode melhorar a participação de piedade é ter emissão de notas de forma mais agregada, né? De repente, com valoração maior de produtos e serviços. A gente tem hoje uma produção agrícola que, em grande parte, é escoada de maneira in natura. Você tem alguns casos de beneficiamento, processamento de produtos que agregam valor e que geram emissão de nota no próprio município, mas boa parte não. E isso causa essa contradição que eu gostaria de dizer, viu, Dobeck? Piedade, segundo alguns dados até do CEAGESP da capital, é um dos 5 municípios com maior fornecimento de mercadorias, nesse que é o maior entreposto da América Latina. Em compensação, toda essa riqueza em termos de volume de mercadoria, ela não é transformada em recursos propriamente ditos que poderiam estar vindo para o município, né? E como é que você enfrentaria isso? Como é que se soluciona isso? Você tem alguma ideia? Eu acho que a primeira coisa... Isso, no fundo, tudo isso é sonegação, né? Agora, é a sonegação que afeta diretamente o município, porque o repasse do ICMS poderia ser muito maior. Como é que você enfrentaria esse problema que decorre do desleixo dos próprios produtores e do interesse também, porque se ninguém fiscaliza, a gente prefere não pagar nada. Eu acho que na ponta, os produtores eles já enfrentam muitas dificuldades, inclusive do ponto de vista burocrático, né, para produzir e colocar mercadoria no mercado, de uma certa forma. Depende de intermediários, os atravessadores, para fazer o escoamento da produção. Claro, ter uma fiscalização tributária mais eficiente pode gerar mais dividendos ao município, tenho dúvida. Mas talvez um fundamental, Dobeck, seja pensar um plano de desenvolvimento para o município. E aí, eu falo no sentido do próprio poder público provocar um debate com a sociedade civil, inclusive, especialmente, com quem trabalha na área rural, pensando em mecanismos de incentivo para remodelar não apenas a produção, mas a forma de encaminhamento desses produtos em piedade. Eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão para valorizar os produtos de piedade com, nem repito o que eu estava dizendo, beneficiamento e processamento desses produtos. Uma coisa é você tirar um pé de alface da roça
e ele vale X. Outra coisa é você tirar esse mesmo pé de alface da roça e, de alguma maneira, higienizar ele, embalar, e daí ele vai valer 3, 4x. Então, a gente está falando de uma nota fiscal que pode ser gerada no município, um valor agregado muito maior. E a gente tem uma estrutura em Piedade que poderia ser o ponto de alavancagem de um projeto desse, que é o entreposto, o CEABASP. Né? A gente tem esse espaço que a impressão que dá não é um espaço que tem a gestão adequada, ele é ocupado por particulares que exploram aquilo lá sem gerar nenhum dividendo para o município praticamente. Aquilo lá poderia ser geração de emprego e renda, poderia ser o desenvolvimento rural propriamente dito do município. Se você tem ali uma parceria público-privada, por exemplo, que toque uma empresa de economia mista, aos modos que é o próprio CEAGESP, por exemplo, que é uma empresa, você tem condições de garantir que os produtores possam, de alguma maneira, beneficiar ou embalar, processar a sua mercadoria de alguma maneira e agregue valor. Olha que legal. A gente poderia estar gerando muito mais riqueza para o município se fosse uma mercadoria vendida ali, dessa forma. Um selo de qualidade gerado pelo próprio município, por exemplo, enfim. Acho que existem inúmeras possibilidades nesse sentido. Vejo na atual gestão, inclusive no atual gestor, uma pessoa muito capacitada nesse sentido, mas qual que é o problema do BEC? Sempre é o problema. Se esbarra na estrutura. O orçamento é muito baixo para uma área vital. É apenas 2,4% do total do orçamento que vai para a agricultura. É um município que tem que repensar essa destinação de recursos e pensar no projeto, no modelo de desenvolvimento para o município. A faca e o queijo na mão para a Piedade ter mais emprego, renda, é justamente o desenvolvimento da agricultura, não tenho dúvida disso. Seguramente, sem a menor dúvida. Uma coisa que eu já questionei várias vezes é o seguinte: eu acho que não tem sentido a cidade, por exemplo, instalar conjuntos habitacionais na zona urbana. Os conjuntos habitacionais tinham que vir para a zona rural, para a fixação da mão de obra, e não inchamento da cidade com oferta de mão de obra que a cidade não vai dar conta. Mas isso nunca foi pensado. Conjuntos habitacionais em bairros estratégicos, isso seria tremendamente positivo. E redunda em mais receita, né? Em mais dinheiro girando na cidade, porque o sujeito vai ficar mais à vontade perto da roça em que ele trabalha. Né? Essa parte de construção civil, de moradia, tem déficit habitacional na cidade, né? E eu sou um pouco crítico a esse modelo de conjunto habitacional, sabe, Dobeck? Porque uma coisa é você construir as casas, outra coisa é você garantir a estrutura adequada para que as pessoas morem nesse espaço. Recentemente entregaram o novo conjunto habitacional de Piedade, às margens da SP-79, né? No local que não tem escola, que não tem creche, que não tem posto de saúde, que não tem nem calçada para pedestres. Não tem. E daí o que acontece? Da noite para o dia, surge uma demanda do município que o município vai correr os próximos 10 anos para atender, que é levar toda essa infraestrutura que não existe. Ao mesmo tempo que você poderia pensar no modelo de habitação que fosse descentralizado. Ao invés de construir 200, 300 unidades habitacionais num único espaço, por que você não construir núcleos? Faz 20 aqui, 15 aqui. Porque tem muito lugar no município, tem muito bairro que já tem toda a infraestrutura adequada. Né? Ficaria muito mais barato para o município. Certo. Agora, isso tudo só pode acontecer quando existir efetivamente participação política do cidadão comum. Você está dizendo o que você pensa, eu falo o que eu penso. Mas nós somos meio agulha em palheiro, entendeu? A gente some. Com certeza. Porque ninguém fala disso. Você está falando, eu acho muito bom,
essa expressão sua, essa franqueza, entendeu? Mas isso tem que chegar aos ouvidos de quem faz e provocar mudanças no gerenciamento da cidade. Essa parte de habitação geralmente vem pronta do CDHU. Vem pronto, o município dá a área, veja bem, o que vem com o desenho pronto. O que precisa é o município entender que ele não pode ser fim da linha. O município tem que ser o começo de tudo. Uma coisa, por exemplo, que eu não aceito, há muito tempo eu não aceito, é a segurança pública do município está na mão de um estranho, que é o governo do Estado. A segurança municipal tinha que ser partir do município, ele ser o responsável efetivo. Nos Estados Unidos é assim, lá em uma pessoa de fora pode botar na sua casa. O pessoal da Polícia Militar é muito dedicado, a cidade deve muito a eles. Mas eu acho que essa estrutura tem que ser mudada. O delegado da cidade tem que ser eleito pela população. Que nem o xerife nos Estados Unidos. O xerife nos Estados Unidos, é assim. É mais ou menos isso, entendeu? Lá a impressão que eu tenho é que é um modelo de segurança pública municipalizado, né? Lá cada condado tem uma autoridade policial e lá não existem duas polícias, né, Dalbec? Lá existe uma. Também isso. Esse desafio também, né? E aqui nós estamos em três. Esse é o nós temos três forças. Nós temos a Guarda Municipal, Civil Municipal, nós temos a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, e nós temos a Brigada Militar, a Polícia Militar, né? São coisas muito difíceis, mas eu acho que a gente tem que enfrentar isso aí. Não pode. Não pode. Eu, por exemplo, acho que todo o recurso tributário que é gerado no território do município, uma parte fixa tem que ficar com o município. Não pode. Um ICMS, por exemplo, é X% do município. O que arrecada vai para o município direto. Eu acho que é um bom debate agora que o novo governo federal que está assumindo está puxando essa conversa da reforma tributária, né, Dalbec? E eu acho que se a reforma tributária tem um peso mais municipalista, aí eu acho que as coisas podem avançar num sentido mais positivo. Desonerando principalmente o consumo, né? Não tem por que você ter uma carga muito forte de tributos no consumo, como tem hoje no Brasil, né? E o município perde muito com isso, de fato. Nossa, são coisas muito difíceis, mas a gente só vai conseguir evoluir quando a população assumir que a cidade é dela o município tem que ser mais completo, não pode. Agora, sem a população, a gente nunca vai conseguir nada. Sem dúvida. A participação da sociedade é fundamental. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente está falando em participação política, todo mundo deve ter. Qual é a posição sua em relação à eficiência do trabalho da Câmara Municipal? Bom, eu não estou conseguindo acompanhar para e passo todas as sessões semanalmente. Eu acompanho algumas discussões do Legislativo, dessa legislatura especificamente. Tive algumas vezes presente na Câmara, inclusive na audiência pública do orçamento eu tive presente. Eu acho que dá para avaliar de duas formas, Roberto. A primeira, a impressão que eu tenho é que a lei orgânica do município, ela transforma de uma certa forma, não apenas a lei orgânica, mas o regimento interno da Câmara. Eles transformam de uma certa forma o prefeito municipal, o poder público executivo, né, o executivo municipal, no pauteiro do legislativo. E é impressionante como o legislativo sempre acaba sendo provocado, de uma certa forma, pelas iniciativas do poder executivo. E eu sinto muita deficiência em piedade no sentido contrário, do próprio legislativo ser mais
propositivo em termos de política pública, em termos de debates públicos, de fato, né? Eu acho que a Câmara Municipal de Piedade poderia ter mais comissões temáticas, por exemplo, poderia ter mais audiências públicas, por que não realização de audiências públicas de forma online, inclusive, né? Hoje, uma coisa que avançou na Câmara Municipal de Piedade, inegavelmente, é a sua estrutura de trabalho, né? Com o prédio próprio agora, a impressão que eu tenho é que tem uma estrutura muito melhor. As sessões estão sendo transmitidas ao vivo pela internet, isso dá mais transparência, isso dá mais visibilidade e possibilidade de participação da sociedade. Isso é um avanço, com certeza. Os debates, os projetos em si, eu não vou emitir uma opinião do Beck, porque eu não fiz um levantamento acerca da produtividade de cada vereador, né? Eu acompanhei alguns projetos que eu achei interessantes, inclusive de iniciativa de vereadores, e debates como esse que eu mencionei, do orçamento. Achei que foi uma audiência pública muito boa, foi muito bem conduzida, eu acho que a Câmara está abrindo essa possibilidade de discussão, né? Mas o que eu acho que poderia ser interessante é a gente pensar em a Câmara ser mais propositiva no sentido de discussão e elaboração de políticas públicas, apesar dos limites legais que a gente sabe que o vereador tem para apresentar seus projetos, né? E muitos deles são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, mas nada impede. Isso eu vivenciei numa experiência que eu tive na Câmara Municipal de Sorocaba, da própria Câmara discutir e elaborar um determinado projeto que, mesmo não sendo de iniciativa dela, ela pode entregar pronto às mãos do prefeito para que o prefeito o apresente, por exemplo. Certo. É só uma dica, né? Uma coisa que eu sinto muita falta. Eu entendo que os papéis principais da Câmara são a aprovação de regulamentos públicos e a fiscalização do trabalho do prefeito. Praticamente não existe fiscalização. Os vereadores acham que quando eles pedem para o prefeito para tapar um buraco ou para roçar uma estrada municipal que está suja, eles estão fiscalizando. Mas fiscalização não é isso. Fiscalização é reclamar do que não foi feito e devia ter sido. Na hora que o vereador pede para tampar um buraco em determinada rua, ele não sabe pedir isso, porque é a obrigação de tampar. E se o prefeito não consegue tampar, ele tem que ser forçado a explicar para a prefeitura, olha, a situação está assim, não dá para tampar. Resolvido o caso. Mas essa falta de fiscalização eu acho fundamental. Na verdade, a essência do legislador é muito mais, se a gente levar ao pé da letra a atribuição de fato do vereador, do legislador, seria muito mais coerente a apresentação de requerimentos do que de indicações, né? O que a gente vê é enxurrada de indicações, mas isso não é dessa legislatura, isso é cultural. É mesmo. É mesmo. Mais uma coisinha, porque eu acho que a gente já pode encerrar, se não tiver outras coisas importantes. Veja, eu acho que o munícipe ele não tem interesse em saber como andam as coisas dentro de uma prefeitura. Ele só se interessa quando o assunto diz respeito a ele mesmo. Aí ele reclama que é lento e tudo, mas o diabo é que é lento para todo mundo. No caso, entendeu? Estou dando um exemplo real. Uma coisa fundamental dentro disso é a transparência financeira. Eu duvido que algum munícipe normal possa, com os recursos que existem no site da prefeitura, concluir sobre a situação financeira do município. A lei de transparência pública, ela já tem mais de uma década, né?
todos os órgãos públicos são obrigados a divulgar com detalhes, né? Todos os seus gastos, as suas compras, enfim, toda a tramitação de recursos públicos tem que ser colocada à disposição da população através de website. Qual que é a dificuldade, Dolbeck? E aí eu acho que nós que somos jornalistas, a gente se depara com isso até com uma certa rotina, né? E não apenas em Piedade, em vários órgãos públicos. Quando a gente vai buscar algum dado, pesquisar algum dado específico sobre aplicação de recursos, a gente se depara com planilhas burocráticas indecifráveis, né? Tem planilhas lá que tem que ser um consultor em finança pública para conseguir decifrar aquilo lá, né? Nem ele consegue. Nem ele consegue. Então, eu vi uma certa oportunidade que eu tive viajando em alguma cidade do interior, mas eu não me recordo o nome da cidade, Dolbeck, mas eu achei muito interessante. Na praça matriz da cidade tinha um totem, umas placas dizendo assim, em cima, acompanhe aqui os recursos públicos da nossa cidade. Daí estava lá, total de recursos no ano da cidade, valor tal. Educação, aplicação na educação até o mês de agosto, tanto. Saúde, tanto. Isso aqui tem tanto, bababá, tanto. E eu achei de uma iniciativa tão interessante aquilo, porque, de uma certa forma, a pessoa pode não entrar nos detalhes de como está sendo aplicado, mas ela já vai ter uma noção. É um começo. É um começo. Nossa, mãe. Marcelo, eu acho que o nosso papo está muito bom, mas a gente não pode aborrecer os que estão assistindo a gente. Sim. Entendeu? Sim. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação e não se incomode que eu vou atrás de você em outras horas. Eu já fui, entendeu? Não, mas eu também irei, porque eu acho que seria muito interessante, já fica o convite para participar de uma live no Melhorias para a Piedade, viu? Vamos lá. Inclusive, quero mandar um abraço para o Rogério Augusto Araújo. Você é um participante efetivo do Melhorias para a Piedade, né? Você está sempre por lá. Isso é muito positivo, muito positivo. Você é uma ave rara. É uma ave rara. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez e, por favor, manifeste-se para os assistentes, encerrando o nosso trabalho. Bom, mais uma vez agradecer, né, Roberto? Agradecer a oportunidade dada a você por fazer essa conversa, esse bate-papo, agradecer ao Jornal Acorda Brasil. Imprensa é importantíssimo para qualquer ambiente, inclusive o municipal. A cidade precisa ter debate público e o papel da imprensa é fundamental para que isso ocorra, né? Às vezes eu sinto falta disso em Piedade, né? Eu acho que as coisas ficam muito mornas na cidade porque, de alguma maneira, está faltando mais espaço para a imprensa, para o jornalismo, né? De fato, poder produzir conteúdo e promover os debates necessários. E você pode ter certeza que está cumprindo muito bem isso daí, viu, Dolbeck? Quero parabenizá-lo mais uma vez pela iniciativa e conte sempre comigo. Muito obrigado, Marcelo. E até a próxima para quem está assistindo a gente. Até a próxima.